Duas formas de imaginação. A capacidade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criativa. Comentário. No uso moderno, a palavra sintético adquiriu uma conotação negativa, sugerindo que algo é artificial, que não é o real. Hoje a palavra sintetizado, que pode ser definida como algo feito de partes componentes, descreveria melhor o que eu tinha em mente e foi substituída aqui de acordo com isso. Imaginação sintetizada. Imaginação sintetizada. Por meio dessa capacidade, você organiza antigos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. A imaginação sintetizada não cria nada. Simplesmente funciona com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a capacidade usada pela maioria dos inventores, com exceção daqueles gênios que recorrem à imaginação criativa quando não conseguem resolver problemas pela imaginação sintetizada. Imaginação criativa. Imaginação criativa. Por meio da faculdade da imaginação criativa, a mente humana finita tem comunicação direta com a inteligência infinita, a faculdade pela qual palpites e inspirações são recebidos. É por intermédio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade. É por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas e que um indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com o subconsciente de outros. Esse conceito é explicado em maiores detalhes mais adiante. A imaginação criativa funciona automaticamente, mas só quando sua mente consciente é motivada, energizada e trabalha em uma frequência tão alta que se torna muito perceptiva e receptiva, como quando ela é estimulada pela emoção de um forte desejo. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores se tornaram grandes porque desenvolveram a capacidade da imaginação criativa. Comentário. Nesse ponto você deve ter notado que os dois tipos de imaginação são igualmente valiosos e trabalham juntos de um jeito tão sincronizado que frequentemente se torna difícil dizer onde acaba um e começa o outro. Por exemplo, quando Jeff Bezos criou a ideia da Amazon.com, foi imaginação sintetizada ou imaginação criativa. Na época, muita gente começava a pegar a ideia da internet como meio de vendas. A partir disso, seria possível concluir que ele recorreu à experiência, educação e observação, o que significa que estava usando imaginação sintetizada. Mas por que ele decidiu vender livros? Isso foi imaginação sintetizada ou criativa. Essa ideia saiu de alguma coisa em seu subconsciente que acreditava que livros eram a escolha certa. E o nome, chamar uma livraria de Amazon, não fazia sentido para ninguém além de Bezos, mas certamente chamou a atenção do público. Quanto o nome foi importante para o sucesso da loja, essa escolha foi imaginação sintetizada ou criativa. Agora, dê um passo à frente. eBay. A Amazon já havia mostrado que era possível vender muitos produtos pela internet. Quando Pierre Omidyar teve a ideia de vender coisas na internet transformando-a em uma casa de leilões, que parte disso foi imaginação sintetizada e que parte foi imaginação criativa? A resposta é: não importa. Quer você reúna conscientemente as partes de um plano, ou as partes se encaixem em seus lugares subconscientemente e de repente você tem um flash de inspiração. Tudo o que importa é que você está colocando sua imaginação para trabalhar. E, quanto mais a usa, melhor as imaginações sintetizada e criativa vão trabalhar para você. Fim do comentário. Desejo é um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e não tem nenhum valor até ser transformado em sua contraparte física. A imaginação sintetizada é a que será usada com mais frequência no processo de transformar desejo em dinheiro. Mas vão surgir circunstâncias e situações que exigem o uso da imaginação criativa também. Imaginação sintetizada e criativa se tornam mais alerta e receptivas com o uso. E, embora sua capacidade de imaginação possa ter enfraquecido pela falta de uso, você pode reavivá-la. Assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve com o uso,
sua imaginação se torna mais receptiva em resposta direta à quantidade de uso. Use sua imaginação sintetizada. Primeiro vamos focar a atenção no desenvolvimento da imaginação sintetizada. Essa é a faculdade que você vai usar com mais frequência na conversão do desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro pede o uso de um plano ou planos. Para fazer planos, você deve usar sua imaginação. De maneira geral, isso vai requerer o uso da imaginação sintetizada à medida que você recorre à sua experiência, educação e observações. Comentário: o trecho a seguir é adaptado de um texto posterior de Napoleão Hill e aparece em Case to Success. Um excelente exemplo de imaginação sintetizada é a invenção da lâmpada elétrica de Edison. Ele começou com um fato reconhecido que outras pessoas haviam descoberto. Um fio pode ser aquecido por eletricidade até produzir luz. O problema era que o calor intenso queimava rapidamente o fio, e a luz nunca durava mais que alguns minutos. Edison falhou mais de 10.000 vezes enquanto tentava controlar o calor. Ele encontrou um método mediante a aplicação de outro fato comum que simplesmente havia escapado à observação de todas as demais pessoas. Edison percebeu que o carvão é produzido pela queima da madeira coberta com terra. Para o fogo arder lentamente sem chama, a terra permite a entrada de ar suficiente apenas para ver fogo brando, de modo que a madeira não seja incinerada. Quando Edison reconheceu esse fato, sua imaginação associou imediatamente a ideia do aquecimento do fio. Ele colocou o fio dentro de uma garrafa, tirou dela a maior parte do ar e produziu a primeira lâmpada incandescente. Ela ficou acesa por 8 horas e meia. Tudo que Edison usou para fazer a lâmpada elétrica era amplamente conhecido. Mas o jeito como ele sintetizou o conhecimento mudou o mundo e fez dele um homem muito rico. W. Clement Stone chamou o processo de fórmula R2A2. Reconhecer e relacionar, assimilar e aplicar. Se você fizer isso com tudo que vê, ouve, pensa e experimenta, desenvolverá um novo jeito de olhar para coisas conhecidas. Se faz isso, você pode realizar o que outras pessoas acreditam ser impossível. Mais adiante neste capítulo você vai ler sobre outras fortunas que cresceram a partir de ideias sintetizadas ainda mais simples. E essas histórias devem levá-lo a concluir que a combinação de ideias não é nada que você não pudesse ter pensado. Só isso deve fazer sua imaginação começar a sintetizar ideias. No entanto, mesmo que você seja inspirado por essas histórias e fique ansioso para começar, esse ainda não é o ponto em que deva começar a fazer planos. Aqui, e ao longo de todo Pense e Enriqueça, Napoleão Hill lembre o leitor de que este livro deve ser lido completamente antes de sua filosofia ser posta em prática. Há outras ideias a serem assimiladas nos capítulos posteriores, ideias que vão influenciar sua imaginação e, portanto, afetar os planos que você possa desenvolver. Fim do comentário. Leia todo o livro. Depois volte a este capítulo e comece a pôr sua imaginação para trabalhar na elaboração de um plano para transformar seu desejo em dinheiro. Exemplos e instruções para criar planos são dados em quase todos os capítulos. Siga as instruções mais adequadas às suas necessidades e escreva seu plano. No momento em que completar essa etapa, você terá dado forma concreta a seu desejo intangível. Agora leia a frase mais uma vez de um jeito um pouco diferente. No momento em que escrever meu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. Agora leia em voz alta e percebe o que está dizendo a si mesmo. Desejo é só um pensamento. Por meio da imaginação sintetizada, sua experiência, educação e observações darão a ele forma e ação. A partir do momento em que seguir essas instruções e escrever seu desejo e seu plano, você terá realmente dado o primeiro de uma série de passos que permitirão converter o pensamento em sua contraparte física. Comentário: a imaginação sintetizada desempenha um papel em todas as fases de um plano de negócios. De fato, algumas das empresas mais bem-sucedidas começam com a imaginação sintetizada, quando um empreendedor, recorrendo à sua educação, experiência e observações, pega uma ideia de uma fonte e dá a ela uma nova aplicação. Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth Ankler. Ela e o marido, junto com outro sócio,
Fundaram uma pequena fábrica que evoluiu para a produção de brinquedos. O sucesso do negócio dependia de haver novas ideias para brinquedos. Vendo a filha pequena brincar, Ruth Handler notou que ela estava fascinada com livros de recortar que tinham bonecas de papel representando meninas adolescentes ou mulheres profissionais para as quais ela podia recortar roupas. Ruth Handler também sabia que menininhas adoravam brincar de vestir roupas de adultos. Essas ideias, extraídas da educação, experiência e observações, sintetizaram-se em sua imaginação e se combinaram em uma nova ideia. Ruth Handler anunciou que deviam fazer uma boneca adolescente realista. Não uma boneca de papel, mas uma boneca tridimensional adulta, com o corpo de mulher. E também poderiam fazer roupas de adulto para acompanhar. E as meninas poderiam brincar de vestir a boneca. Em homenagem à fonte de inspiração, Ruth Handler deu à nova boneca o nome de sua filha, Barbie. Por mais óbvio que agora pareça, até Ruth Handler, ninguém tivera a imaginação de fazer e vender uma boneca como a dela. E certamente ninguém jamais havia feito intermináveis coleções de roupas femininas para uma boneca a vestir. Anteriormente, mencionamos Jeff Bezos, que criou a Amazon combinando a ideia de uma livraria com a internet, e Pierre Omidyar, que fez a mesma coisa com os leilões quando criou o eBay. Mari Kobayashi pegou a ideia de mulheres administrarem as próprias empresas e acrescentou a ideia de vendas de porta em porta. Anita Roddick usou a tendência dos ingredientes naturais, combinou aos cosméticos e criou o Império Body Shop. Bernard Marcus e Arthur Blanc combinaram o conceito de supermercado com loja de ferragens e criaram a Home Depot. Thomas Steinberg e Leo Kai fizeram o mesmo com material de escritório e lançaram as tablets. Uma vez feitas as conexões, pode parecer óbvio, mas fazer essas conexões supostamente óbvias trouxe sucesso para muita gente. Napoleão Hill diz que a imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. Da mesma que existem exercícios específicos que desenvolvem e melhoram a musculatura física, foram desenvolvidos exercícios específicos para melhorar e desenvolver a imaginação. E acredita-se que a criatividade desenvolvida em uma área vai afetar sua criatividade em outras. Edward de Bono, um dos mais respeitados especialistas no campo, escreveu mais de 25 livros, inclusive os best-sellers O Pensamento Lateral e Os 6 Chapéus do Pensamento, cujo objetivo é, literalmente, fazer você pensar. O best-seller de Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain, usa técnicas de desenho para despertar a criatividade. O best-seller de Gabriel Rico, Writing Natural Eye, usa uma técnica chamada clustering para romper o bloqueio de escritor. E Tony Buzan utiliza um método similar para abrir a mente, que ele chama de mind mapping. Em seu best-seller Super Learning, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder mostram maneiras de usar a música clássica. E Roger Von Esch sugere quebra-cabeça e charadas como estímulos em How a City of the Edge. Fim do comentário.